Olá, turma. Chefe Deliane da Mata, do grau do Parnamirim, profissionalizante. Hoje vamos de cozinha internacional com risoto, com mexilhões e camarão. Vou tentar passar para vocês a base do risoto, os pequenos detalhes, o que dá o grande diferencial no risoto. A gente vai, o que quer dizer risoto, que seria grãos pequenos, arroz pequeno. A pequena diferença é só o arroz mesmo, e esse arroz ele libera um pouco mais de amido do que o nosso arroz normal. Por isso dá aquela cremosidade nele, normal, do risoto. É importante usar um bom queijo, é importante usar uma boa manteiga, o vinho seco e principalmente o fundo, que no caso é o nosso caldo. Para esse risoto eu estou fazendo um fundo de legumes. Poderia ser o fundo de frutos do mar, o camarão, poderia ser o fundo de frango. E assim, você poderia optar por vários outros tipos de sabores, de acordo com a intenção do seu prato. A minha intenção é deixar um prato mais suave e que se destaque principalmente as preparações, os ingredientes principais, no caso o mexilhão e o camarão, certo? Outro detalhe que a gente sempre, quando vai trabalhar com risoto, é se preocupar com a manteiga na finalização, que tem que estar sempre super gelada. Quanto mais gelada, mais cremoso dá o toque final no nosso risoto. Passa o brilho e passa uma cremosidade maior. Ok? Vamos iniciar. Para iniciar, a gente vai primeiro preparar o mexilhão e o camarão. Vamos deixar pronto, reservar, para depois iniciar com o arroz. Não dá para colocar esses ingredientes crus no risoto, porque ele vai liberar muita água para o risoto, vai ficar emborrachado na maioria das vezes, e o risoto perde o ponto. Então a gente primeiro prepara esses dois ingredientes. O detalhe é que o camarão, você verifica que eu já fiz a limpeza e higienização dele completa, tirando toda a parte que fica o cocôzinho do camarão. A gente retirou tudo, fez a limpeza total, e os mexilhões estão bem lavadinhos. Eu vou usar a manteiga para toda a preparação. Poderia usar azeite? Poderia sim. Nesse início da preparação a gente pode usar azeite desde o início da preparação, tanto do risoto quanto do acompanhamento desse risoto. Ok? Vamos iniciar primeiro com a manteiga. Levou, né? Faz parte. O mexilhão, eu só vou acrescentar apenas o sal, a pimenta, um pouco de alho e um pouco de cebola, dando uma refogadazinha. Mas antes de começar com ele, eu vou começar com o camarão, porque é mais rápido do que ele, da preparação dele. O segredo do camarão é sempre não colocar em excesso, em grande quantidade, esperar a salteira estar sempre bem quente. Colocou o camarão, só vira 2 vezes, não precisa estar mexendo demais, porque ele libera a água e acaba ficando emborrachado. O camarão é um alimento muito delicado. Todo mundo pensa que sabe fazer, mas nem todo mundo acerta o ponto ideal do camarão. Assim que ele começou a pegar cor com o rosado, a gente já vira. Já passou. Na mesma salteira, eu vou fazer os mexilhões. Por quê? Eu quero que mantenha o sabor. O sabor do camarão ainda continua ali. Como a preparação vai ter essa junção dos dois ingredientes, não tem o menor problema. Outro detalhe. Quando a gente vai trabalhar com alho e cebola, eu utilizo sempre primeiro o alho.
Porque o alho ele é oleoso por natureza, então ele libera óleo também. Então, inicio sempre com alho. Assim que o alho começar a dourar, eu coloco a cebola, que a base dela é água, então ela vai liberar água e vai fazer com que esse alho pare a cocção dele um pouco. Um pouquinho da pimenta. Nossa, mexe mais. Cheiro tá lindo. Dar um pouquinho de tempinho para ele. Corrigir o sal desses dois ingredientes é importante, seria agora, sem grande excesso. Nosso fundo não contém sal. Nosso risoto a gente vai iniciar ele sem sal nenhum e vai colocando sal geralmente no final da preparação, porque como temos queijo, temos nossa manteiga que contém sal. O nosso fundo ele é bem saboroso, então ele passa muito sabor e às vezes nem precisa de correção de sal. Já fica pronto sem precisar corrigir de sal nenhum. Então não precisa se preocupar no acréscimo de sal agora, como a gente faz no arroz comum, no arroz tradicional. E aqui eu vou juntar os dois. Deixar reservado. Vamos direto para o nosso risoto. Esse aqui fica guardando um pouquinho e iniciar a nossa preparação. Essa peneirazinha eu estou usando para colocar o nosso fundo, porque ele está com tudo que eu coloquei para cozinhar junto. Alho poró, cebola, salsão. Então está bem saboroso mesmo. Vamos com a manteiga. Um detalhe do risoto. O risoto é uma preparação que você inicia mexendo ele e só para de mexer ele quando finalizar por completo a preparação. Não tem como parar de mexer, é uma preparação que tem que ter dedicação, tem que estar o tempo todo preparando, cuidando, mexendo, porque quanto mais você mexe, mais amido você libera do arroz, mais ele fica cremoso no final das contas. Certo? Lembrando novamente, eu sempre utilizo primeiro o alho para depois utilizar a cebola. Ah, chefe, eu faço diferente, mas não tem problema. Isso é questão de gosto também. Para o meu paladar, eu prefiro dessa forma para a minha preparação. Caso você utilize os dois juntos, ou primeiro a cebola, depois o alho, fica a seu critério. Isso é bem discutível, isso é um detalhe para cada um. Já está na hora de colocar o nosso arroz. Pode deixar ele bem, bastante tempo para ele liberar, tomar um susto e começar a liberar o amido. Vinho branco seco. É o primeiro líquido que colocamos no nosso risoto.
Agora a gente deixamos evaporar bem o álcool desse vinho e sempre mexendo. Agora a gente vai começar a colocar esse fundo. Vocês notam? Continua com líquido, mas bem menos do que a gente colocamos. Outra coisa, não adianta você colocar todo o líquido, todo o fundo de uma vez. Não é um arroz comum. Como eu disse, é muito amor e dedicação. Coloca aos poucos. 2 colherzinhas. Espera um pouquinho. Vamos mexer. E esse processo demora mais ou menos, acho que uns 15 minutos mais ou menos. Muito mexendo, colocando o líquido. Quando chegar no ponto al dente, mais europeu, que é aquele dente quase cru, a gente coloca os nossos mexilhões e nosso camarão fica reservado. Quando chegar mais ao mesmo ponto, eu vou mostrar para vocês. Vocês notam que começou a secar bastante e vamos continuar colocando o nosso fundo, nosso caldo. Chefe, qual seria o ponto? A gente tem que estar degustando o tempo todo na nossa preparação. Eu coloquei mais ou menos 5 a 6 conchas desse caldo de legumes. Quando secar novamente agora, eu vou degustar para verificar se está ao ponto al dente, mas a um dente mais duro do que o nosso tradicional. Assim que a gente verificar esse detalhe, aí a gente começa a acrescentar os outros ingredientes, que no caso mexilhões o camarão e o nosso queijo, para finalizando o nosso prato. E lembrando que não estamos utilizando uma panela ideal para se fazer um risoto, porque a intenção é que ela fosse aquela panela de fundo mais grosso, porque segura, mantém mais o calor. Certo? E continuamos mexendo. Pessoal, chegamos no nosso ponto. Deu a reduzida já. Aí aqui eu vou degustar, mas pelo pouco que eu conheço, já sei que está no ponto. Vamos acrescentar agora os mexilhões e o camarão. Olha que espetáculo de risoto. Vamos colocar pela última vez o nosso fundozinho, nosso caldo. Só mais 2 colherzinhas. Só para esse sabor passar mais pro arroz. Está bem cremoso. Não paramos de mexer 1 minuto isso quer. Sempre pelas bordas e no centro. Sempre nas bordas e no centro. Tudo não pode colar na nossa panelinha.
todos os sabores juntos. Vamos acrescentar o queijo. Estou usando queijo parmesão. Agora a gente já podemos desligar nosso fogo, porque a temperatura que está no risoto já vai dar uma derretida nesse queijo. A nossa manteiga tem que estar super gelada nessa hora que vamos colocar agora. É fundamental para ela poder dar o restante da cremosidade. Só o resto do queijo. Nunca se for. Se perguntar para mim, chefe, qual outro tipo de queijo eu poderia usar fora o parmesão? Depende da sua intenção no seu prato. Se você quer seguir a risca, ser original ao extremo com o seu prato, você continua usando parmesão. Se você quer fugir dele, você pode usar outro queijo. Mas acontece. Utilizar outro tipo de queijo da sua preferência que dá sabor. Poderia ser 4 queijos, esse risoto poderia ser utilizar 4 tipos de queijos diferentes, poderia usar um limão, poderia usar. O bom do risoto é que você pode viajar para onde você queira com ele, com essa preparação. O risoto também é um prato principal, quanto pode ser simplesmente uma pequena entrada, de acordo com a quantidade e a forma de apresentação. Certo? Vou ali buscar a manteiga para finalizar nosso risoto. Vamos acrescentar a manteiga bem gelada, sem pena. Utilize uma boa manteiga de boa qualidade. Não dá para não finalizar um risoto com manteiga, tá? Porque é a hora que ele vai passar o brilho e deixar nosso risoto bem cremoso. Ok? Derretido a manteiga. Olha o brilho e dá esse risoto. Para a montagem, eu vou utilizar o camarão na decoração. E esse camarão eu deixei o rabinho dele e fiz a higienização dele. Como faz a higienização? Fácil. Tirou a cabeça, segura essa parte do rabo. Fora o rabo, tem uma parte aqui que é mais constante, mais próxima do rabo. Você segura essa parte e vai retirando as cascas ao redor do ninho. Isso aqui já é eliminado. E aqui você faz um corte com a faca e retira essa parte aqui, que justamente é o cocôzinho do camarão. É importante você retirar isso porque dá uma noção para o seu cliente de higiene, de cuidado, um pouquinho a mais na sua preparação. Muitos lugares não fazem higienização, mas é bem importante você ter essa noção de como fazer ela. Vou pegar uma faquinha para a gente poder fazer esse corte para vocês verificarem. Então, você faz esse corte bem suave. Com a própria faca mesmo você puxa. O pé dá uma lavadinha, fica até melhor. Da mesma forma, muito simples. Segurou a cabeça, segurou essa parte. Você vai retirar toda a casca do camarão. Faz um simples corte e retira. Assim que você abre, você vê logo bem visível, certo? Vamos dar uma lavadinha e vamos utilizar ele.
Vamos esquentar bastante nossa salteira. Vamos fazer esse camarão apenas na manteiga. Com a versão de sal, sem mais nada. Apenas para ele dar aquela douradinha para uma apresentação diferente. Lembrando aquela primeira dica que eu dei, o camarão não precisa estar sendo mexido, balançado de um lado para o outro. Ah, senhora, mas eu não quero virar assim. Sem problema, podemos saltear ele, mas também não em excesso. A gente não quer que ele fique emborrachado. Já está no ponto para ser usado na decoração. Okay. Vamos finalizar o nosso risoto? Montar nosso prato. Já que caso eu não utilize na hora e preciso esquentar esse risoto, não é o recomendado, não é o melhor para ser feito, mas caso precisar, você coloca um pouco do fundo nesse risoto e dá uma nova reesquentada para apresentar. Caso aconteça algum imprevisto na cozinha. Lembrando que se você coloca mais caldo, se você coloca no fogo novamente, ele vai perder a textura que você encontrou no início. Então é importante que você ache o ponto ideal e se utilize na hora. O risoto ficou pronto, vai para a mesa, vai ser degustado já imediatamente. Ok? Vamos montar? Na montagem, o risoto pode ser utilizado em qualquer prato que você queira. Poderia ser um prato pequeno, com uma entrada. Poderia ser um prato fundo, que é a grande intenção que você coloca dentro de um prato fundo. Ou pode ser um prato raso que você possa decorar também. Não tem muito mistério o risoto. Não tem muito o que se fazer. Ele já é lindo por natureza. Então você vai colocar uma porção que você queira. Eu vou utilizar salsa desidratada. Eu mesmo desidratei assim que cheguei. Usei a páprica, fiquei bem picadinha ao milho que eu pude. Espremi ela num papel toalha até ela ficar bem sequinha. Pimenta rosa, a pimenta normal, o azeite para finalizar e o nosso camarão. Forma de utilizar. Na decoração, o mais simples possível. Fio de azeite. Uma pimentinha que utilizamos até a nossa preparação em si. Copo rosa. Esse prato indo para o cliente, quem no detalhe que dá toda a diferença na preparação seria justamente a flor de sal, que aqui é a flor de sal com sabor de limão. Então dá um tum e uma magia totalmente diferente desse prato. Não é grande coisa, não é quantidade, mas é um detalhezinho, um caprichozinho a mais, que vai dar um diferencial bem interessante. E aí, chá?
Vamos lá produzir? Bom apetite para todos. Na nossa live, na sexta, eu quero falar um pouco sobre a história do risoto, um pouco sobre a história da gastronomia internacional. Vamos aprofundar e conhecer um pouquinho mais, para que nas próximas aulas a gente continue nesse ramo da gastronomia internacional, para conhecer um pouco da comida de fora. Ok, turma? Até a próxima!